Olá, meus filhotes do pré-ENEM, que alegria te reencontrar, meu filho. Bom, é obviamente que eu não estou te vendo, mas assim, isso é difícil para mim dar aula aqui olhando para esse computador, mas eu quero muito em breve estar contigo para te ensinar com alegria, vendo teu brilho no olho, querendo aprender. E nós precisamos passar por isso aqui, né? O importante é a gente ter certeza de uma coisa, como diria o grande poeta Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se queres passar o bojador, tens que ir além da dor. Eu sei que não está fácil, meu filho, mas nós precisamos ir além da dor, sabe? Se a gente quiser mesmo ser universitário, se a gente quiser adentrar os portões daquela universidade, a gente precisa ir além da dor. E eu não tenho dúvida que a partir disso, tu vai escrever uma nova história para a tua vida. E eu creio nisso. E é por causa disso que eu estou aqui. Já passa de 1 da manhã, meu filhote. Eu estou aqui para te ensinar. Pergunta como, Elton? Tu já sabe, com muita alegria. Então vamos trabalhar nesta madrugada. Eu espero que tu não assista de madrugada. Eu espero que tu esteja aí de manhã, no teu horário bonitinho, mas não tem problema não, meu filho. Estamos aqui para estudar com alegria. E hoje o tema está daquele jeitinho. Hoje nós vamos falar da crise do século XIV. Ou seja, apontando aí para o final dessa Idade Média. Tudo bem? Eu vou dar uma ideia geral do que é isso, e aí tu fica à vontade para aprofundar depois os temas, né? Mas é importante a gente sair daqui com uma ideia geral, filhote. Então, quando a gente fala em crise do século XIV, a gente precisa entender os componentes que compõem a crise. Por exemplo, é fácil entender que o Brasil está em crise? É muito fácil. Que crise, Welton? A gente tem crise políticas, como a gente está vendo aí, essa confusão toda com o Ministério da Saúde, o presidente. A gente tem uma crise econômica que vem na esteira dessa crise social aí, ligada ao coronavírus, desemprego. Então, é fácil entender os componentes que compõem a crise de um contexto e de um lugar, não é verdade? Então, eu preciso entender agora o que foi essa crise do século XIV. Antes, nós temos que lembrar que o século XIII foi um século marcado pelo crescimento demográfico, pela explosão da produção, pelo, pelo, não pelo renascimento urbano, porque as cidades nunca deixaram de existir, mas a gente vai ter um desenvolvimento urbano com o nascimento de uma nova classe chamada burguesia, que, que, que vai financiar esse comércio das especiarias com o Oriente. Gênova e Veneza desempenham um papel muito importante nesse período, não é isso? Com o controle do comércio dessas especiarias, tudo bem? Porém, esse desenvolvimento do século XIII, com o nascimento das feiras, dos burgos, das universidades, não podemos perder de vista isso, as universidades surgem nesse período, porém, no século XIV, nós teremos graves problemas. Eu sei que tu já tá querendo me perguntar o que foi, Weldon? Calma, filho, calma. Eu vou já te explicar, meu filhote. Então, primeiro problema que a gente vai entender aqui é aquilo que eu vou chamar de trilogia da crise. Welton, o que é a trilogia da crise, Welton? Está inventando o quê, meu filho? Presta muita atenção. Nós temos aqui três aspectos que vale a pena pontuar: a fome, a peste negra e a Guerra dos 100 Anos e seus desdobramentos. Então, a primeira coisa aqui que eu queria chamar a tua atenção é para fome. Fome, meu filho. Olha, mas não é fome como a gente passa não de vez em quando. É fome.
Imagina uma Europa que entre 1315 a 1307 passou fome literal, sem hipérbole. A fome foi tão grande. E, Welton, por que teve essa fome, Welton? Essa fome teve a ver com uma redução drástica da produção. E isso foi resultado de variações climáticas, problemas de geada, o inverno rigoroso, provocou uma fome como a Europa ainda não tinha vivido. Eu coloquei aí o ano crítico de 1315 a 1317, esses 2 anos. Porém, isso vai até 1326. Me perdoa, até 1321, se arrastando com um período de fome muito grande, alarmante. Pois é, meus filhotes. Então, o que nós temos aqui? Uma Europa, um europeu fragilizado pela fome. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem mais possibilidade de pegar o coronavírus? Quem tem mais possibilidade de ser infectado pelo coronavírus? Pessoas bem nutridas ou mal nutridas? Será que eu ouvi? Ah, sim, entendi agora. Pessoas mal nutridas, pessoas mal alimentadas. Imagina que essa Europa está vivendo um período de fome tão intenso que o historiador Jorge Djubi aponta casos de canibalismo na Europa. Tu entende isso, meu filho? A fome era tanta que nós temos registros de canibalismo, pessoas comendo carne humana. Carne humana, filhote. E é nesse cenário de queda da produção, de fome, que a Europa vai ser assolada pela famigerada peste negra. Essa peste negra que popularmente ela tem aí lugar comum, que é uma doença causada pelo rato. Não é isso? Causada pelo rato. Ok. Só que a doença causada pelo rato é a peste bubônica, que vem da pulga do rato. Existe uma bactéria dentro da pulga do rato e causando peste bubônica, mas depois a gente tem outro estágio, que é a peste sepsêmica e a pneumônica, que é um estágio mais agravado, que afeta os pulmões, a corrente sanguínea no seu segundo momento, e a contaminação ela é muito mais rápida. Lógico que é difícil conceber como é que o rato espalhou a peste negra por toda a Europa. Da mesma forma que a gente não concebe que morcegos vão transmitir coronavírus para todo o planeta Terra. São, na verdade, é um estágio da doença do coronavírus, a Covid-19, que produz esse alastramento da doença. Então, quando a gente chega na peste negra, no estágio pneumônico, que ela é contaminada pela mucosa, que ela é transmitida pela mucosa, é transmitida pelo espirro, pela tosse, ou seja, a contaminação ela foi muito grande, muito generalizada. Então, a conta da peste negra não é somente dos jatos. Os jatos também, que vieram do Oriente Médio, China, Índia, o Oriente Médio ali, esses jatos contaminados também vão proliferar a peste bubônica pela Europa, não é isso? E essa peste bubônica, com esses desdobramentos para a pneumônica, vai dizimar uma grande parte da população europeia. Eu sei que tu já ouviu falar que a peste negra matou 1/3 da população europeia. Consegue imaginar o que é isso, meus filhotes? Nós estamos apavorados aqui, apavorados, confinados, dando aula 1 da manhã.
por causa do coronavírus, que não é brincadeira. Já passamos aí de 30 mil mortos ao redor do mundo, isso. A gente está falando de 30 mil vidas, a gente está falando só de estatística, a gente está falando de 30 mil famílias, a gente está falando de pessoas que perderam seus parentes. Não é verdade? Agora imagina, de cada 3 europeus, um morrendo. Isso é muita coisa. Eu, como historiador, eu não fico muito confortável para defender a tese de 1/3 da população. Mas a verdade é que nós temos alguns trabalhos que apontam números mais precisos da mortandade. Por exemplo, tem Jacques Legoff, que tem um livro maravilhoso onde ele trata o apogeu da Idade Média, onde ele trata da peste negra, e ele aponta cidades que tinham 60 mil habitantes, que perderam 40 mil habitantes. Cidades na Itália que perderam 90% da população. Toulouse, por exemplo, tinha 110 mil habitantes, depois da peste ficou com 60 mil habitantes. Então, hoje nós temos uma estimativa aí na ordem de 25 milhões de pessoas. Eu vou repetir para tu não achar que eu confundi. 25 milhões de pessoas morreram por conta da peste negra. E eu usei aqui a menor referência. Porque se tu entrar na internet agora, se tu abrir um livro de história, vai ter autor que vai falar em 30 mil, 40 mil, até 60 milhões, me perdoa, até 60 milhões de pessoas. Eu vou ficar aqui com a base, 25 milhões de pessoas. Gente, isso é muita gente. Ou seja, isso vai trazer consequências seríssimas para a Europa. Seríssimas. Como, por exemplo, as fugas das cidades. A população foge para o campo, foge para o interior. Tem um livro maravilhoso que eu não recomendo, chamado Decameron, do Giovanni Boccaccio. Eu não recomendo porque são 100 histórias de sacanagem de padre e de freira. Eu não recomendo. Ouviu, meu filho? Não vai procurar esse livro. Mas qual é o contexto desse livro? É o ano de 1348, onde jovens saem para a floresta para fugir do contato com as pessoas nas cidades, para não contrair peste negra. Muitas pessoas hoje, nesse exato momento, foram para o campo também para não pegar coronavírus. Quem pôde fazer isso? Está lá na sua fazenda sossegada. Para sair da ameaça de ser contaminado no centro da cidade. Então, algumas pessoas fizeram isso, jovens fizeram isso, e para passar o tempo ali, eles contavam essas histórias que, organizadas no Decameron, são 100 histórias. Isso mesmo, de sacanagem, de padre e de freira. Só que tu não vai lá procurar isso, viu? Eu não recomendo. Então, nós temos uma fuga das cidades, a cidade praticamente vai ficar fantasma, vai esvaziar. Nós temos aqui uma crise do poder intelectual, espiritual da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica não apresentou nenhuma resposta para a peste negra. Né? A peste negra ela era vista como uma enfermidade da alma e a cura dependia da vontade de Deus, mas a igreja não conseguiu curar ninguém. Hoje eu vejo muita gente nas redes sociais falando: cadê aqueles pastores que curam todo mundo nos cultos, porque não vão nos hospitais curar os pacientes de coronavírus? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a igreja hoje está sendo questionada. Tá ou não tá, meus filhos? Da mesma forma que ela foi na crise do século XIV. Ela foi questionada. Não é por acaso que mais tarde nós teremos aí o renascimento cultural que questiona essa igreja. Não é isso, meus filhotes? Então vamos lá. Olha aqui uma coisa. Eu estou fazendo esse diálogo para a gente entender melhor a partir da experiência que a gente está vivendo. Então aqui nós temos médicos, aqui no Brasil nem tanto, mas ao redor do mundo bem protegidos para não ser contaminados. Mas ainda assim, muitos médicos estão morrendo na Itália, estão morrendo na Espanha. E de certa forma,
se expondo ali a contrair coronavírus. Porém, em muitos países, há uma garantia desse equipamento de segurança necessário para o médico. Por que tu está falando isso, Elton? Afinal de contas, são mais de 600 anos de distância. Pois é, mas 600 anos depois, nós temos aqui o coronavírus, certo? Mas e os médicos? Eu te pergunto, meu filho, e os médicos que lutavam contra a peste negra? Qual era o tratamento, o equipamento de proteção? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Ok? Olha só. Pronto. Tá aqui. Eram esses mascarados aqui. Olha que coisa interessante. Eles botavam esse bico aqui. Para quê? Para diminuir a inalação do ar contaminado de peste negra. Não é isso? E como eles acreditavam que a peste negra entrava pelo ar, eles se cobriam todos, botavam essa máscara e dentro desse bico aqui, eles colocavam ervas cheirosas, cânfora, eles colocavam rosas para eles inalarem o cheiro, o perfume das rosas como forma de se proteger da peste negra. Que coisa, hein, meu filho? Esse aqui era o equipamento de segurança desses médicos. Obviamente, quando eu estou falando médico aqui, é um saber muito mais do senso comum do que de uma medicina aprofundada, apesar de nós temos conhecimentos de medicina que vêm desde o Egito Antigo. Né? Mas é uma medicina que se confunde com a religião, que se confunde com questões mentais, mas esse era o uniforme dos nossos guerreiros médicos combatentes na Idade Média, um tratamento totalmente alternativo, com sangrias, ventosas e tudo mais. Né? Então, essa aqui era a indumentária médica na peste negra. É isso? E aqui os doentes de peste negra, as bolhas cobriam o corpo e essas bolhas enegreciam e depois estouravam e saiu aquele suco negro, aquela mancha negra, o cara apodrecia antes de morrer. A melhor coisa que podia acontecer para aquele cara que pegou peste negra era morrer. Que coisa! Escapou da fome, mas muitas das vezes não escapou da peste negra. E o que a gente está vendo aqui embaixo nessa imagem é mais uma forma de tratamento da peste negra. Elton, que tratamento é esse? Autoflagelação, meu filho. Autoflagelação. Eles acreditavam que a peste negra era uma doença que era um castigo de Deus por causa do desvio, do pecado, da devassidão, da danação, da perversão sexual. Eles acreditavam que era um castigo de Deus. Portanto, o ato de se autoflagelar era uma forma de purificação do pecado e, com isso, garantir a cura, que nem sempre vinha, ou quase nunca vinha. Hoje a gente vê muita gente aí dizendo que coronavírus é um castigo de Deus para um povo corrompido como o nosso. A gente tem que ouvir e reter o que é bom. Não te esqueça desse ensinamento, reter o que é bom. Então, eu não vou entrar nesse mérito, mas na Idade Média eles acreditavam. Tanto é verdade que a primeira coisa que eles vão fazer é intensificar a perseguição de judeus, a perseguição dos muçulmanos. Judeus serão queimados porque eles acreditavam que era um castigo de Deus, porque os judeus crucificaram Jesus. Os judeus botaram Jesus na cruz, cometeram teocídio matando Deus e agora serão queimados na fogueira da Inquisição. Então, o antissemitismo não começa com Hitler, o antissemitismo começa aí, essa perseguição aos judeus, que ao longo da história nós podemos perceber, e teve seu ponto máximo no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Tudo bem, meus filhotes? Esse texto aqui eu queria ler contigo. Esse texto aqui me chamou muita atenção. Na verdade, é
é um documento de história, é um documento que nos remete ao ano de 1386, que se refere ao ano de 1348, que foi o ano crucial da peste negra. Diz assim: em nome de Deus, amém. Porque em um ano da era de 1386, 1348 anos, veio a pestilência, a mortandade para todo o mundo. Foi tão grande que não ficou viva a dízima dos homens que então aí havia. E em todo o dito ano morreram prior e o chantre. O que é o prior, Elton? O prior é o chefe da ordem religiosa, é o líder da ordem religiosa. O que é o chantre? É o mestre do couro, era um oficial que trabalhava com couro. E todos os raçoeiros. Elton, quem são os raçoeiros? São aqueles que recebiam parte da renda dos mosteiros, recebiam as ofertas ali, da igreja de São Pedro de Almedina de Coimbra, uns depois dos outros, todos em um mês. Ou seja, isso é um documento, lógico, que a gente pode considerar algumas coisas desse documento. Por exemplo, dizer que ficou apenas uma dízima dos homens, que 90% da população morreu, é um exagero. Mas o que esse exagero revela para a gente? A mortandade, a depopulação, a queda drástica da população europeia. Isso é indiscutível, independente se foi um terço, dois terços, meio terço. Isso é indiscutível. Ok, vamos avançar agora, vamos continuar avançando. Bora falar aqui, bem rapidamente, de um outro problema. Qual, Elton? As guerras. Geralmente a gente fala da Guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 anos que durou 116 anos, porque ela começa em 1337 e vai até 1453. Agora, olha o cenário. O povo está passando fome. O povo está morrendo de peste. E esse povo morrendo de peste está indo para a guerra. Deu para entender o absurdo que a Europa está vivendo? Então, essa Guerra dos 100 anos foi uma guerra que disputou ali a região de Flandres, entre França e Inglaterra. Na verdade, ela começa ainda ali no século XIV, por volta de 1337, quando a dinastia dos Plantageneta na Inglaterra se levanta contra a dinastia dos Valois na França, e eles vão ali brigar por questão de sucessão do trono, por questões de território ali, um território muito importante, que é a região de Flandres, onde a gente vai ter um desenvolvimento de manufaturas considerável. Então, era uma área de interesse de ambos os países que estão num processo de formação, de unificação. E aí é difícil falar em quem venceu essa guerra, quem perdeu essa guerra. O fato é que a França venceu, eu diria que a França perdeu menos a guerra. Uma guerra de 100 anos não tem vencedores. Não tem vencedores uma guerra de 100 anos. Então a Europa saiu derrotada. Já estava derrotada pela fome, pela peste, e saiu derrotada pela guerra. Né? Eu queria dar relevo aqui para a importância da Joana d'Arc. A Joana d'Arc foi uma mulher que liderou os exércitos franceses com um gênio militar que a gente só vai ver no Napoleão Bonaparte mais tarde, depois de alguns séculos. O gênio militar da Joana d'Arc era tão impactante que, quando descoberta como mulher, ela foi condenada à morte na Inquisição, acusada de bruxaria. Dá para entender um negócio desse? A França entregou a Joana d'Arc para ser queimada, aquela que liderou a França na vitória francesa. Que é isso, meu filho? Ou seja, os horrores da Inquisição já estão se desenvolvendo, ganhando força. E o que a gente vai ter mais tarde com a Santa Inquisição. Paralelo a isso, a gente tem a guerra, em especial na Espanha, que é a guerra contra quem? Os muçulmanos.
Toda aquela desgraça do século XIV também caiu na conta dos muçulmanos na Espanha. E a Isabel de Castela se casa com Aragão, unifica o reino da Espanha e agora vão tentar expulsar os muçulmanos, que está aqui nessa parte verde, onde nós temos Granada, que está lá a fortificação de Alhambra, que foi o último forte, o último reduto da resistência muçulmana, da resistência moura contra a Isabel de Castela. Inclusive, a própria Isabel de Castela vai para Granada e comanda ali a tomada da fortificação muçulmana chamada Alhambra, um lugar espetacular. Um dia, eu não tenho dúvida que tu vais conhecer. E toda essa região chamada Andalucia, essa região cai na mão dos espanhóis, que unificam a Espanha e dando início ao processo de formação das monarquias espanholas, das monarquias europeias, da monarquia portuguesa. Né? Portugal já tinha se unificado um pouco antes. Então, o que a gente vai ter pós-Guerra dos 100 Anos, pós-Guerra de Unificação Espanhola? A gente vai ter um processo grande de revoltas camponesas. E essas revoltas camponesas, que na França ficaram chamadas de jacqueries, ela é resultado da superexploração servil. Esse servo que foi reduzido drasticamente a oferta dessa mão de obra passou a ser superexplorado pelo nobre. E esses servos se levantam aos milhares, as famosas jacqueries. E tudo isso vai colocar em xeque o poder dessa nobreza que não tem um Estado para salvaguardar a sua propriedade. E a partir desse cenário de revolta camponesa e na tentativa de proteger o patrimônio dessa nobreza, é que nós teremos os processos de unificações e de nascimento dos Estados nacionais, que fica para uma pauta que já foi te ensinada aí. Ok, galera? Aqui eu termino este vídeo e esta aula te desafiando a aprofundar a pesquisa e aprofundar esses conteúdos que nós trabalhamos aqui. Eu quero desejar para ti um bom estudo, dizer que eu estou com muita saudade e que brevemente nós estaremos juntos para continuar estudando e aprendendo com alegria. Fiquem com Deus, continuem se protegendo do coronavírus. Um grande beijo e até a próxima.